Ibovespa a 120 mil pontos ou Ibovespa não a 120 mil pontos em 2020? Fala pessoal, tudo bem? Bernardo Pascovitch do IAB por aqui para conversar com vocês um pouco sobre o que eu acho que vai influenciar realmente o Ibovespa daqui para frente, de setembro até final de dezembro deste ano e como que a gente pode estar um pouquinho nesse patamar. Se você não conhece o IAB é um buscador de investimentos totalmente gratuito. A gente acredita que você pode tomar melhores decisões na hora de investir o seu dinheiro. Então, por meio do IAB, você analisa, escolhe e compara as melhores opções para investir em renda fixa, renda variável, fundos de investimento e muito, muito mais. Dá uma olhada depois no IAB, www.yubb.com.br. Agora vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre momento do Ibovespa e algumas possibilidades ainda em 2020. E para isso eu quero te mostrar algumas informações aqui na tela. Então, olha, a primeira informação que eu quero te mostrar é um pouquinho do panorama do Ibovespa nos últimos tempos. Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui no gráfico esse patamar atual que a gente está no Ibovespa, essa oscilação grande que não cai para baixo de uns 98, 99 mil pontos e não consegue superar os 105 também. Olha, se eu traçar aqui a maior queda dos últimos dias, né? Então dia 17 de agosto, quando o Ibovespa chegou a bater a mínima de 98.513. Então se eu traçar aqui uma linha, olha, ou seja, a gente entrou nesse momento ou nessa variação, nessa banda de variação entre 98, 98.500 até uns 100 e... Qual foi o máximo que a gente chegou aqui? A máxima durante o pregão, 105, mas no fechamento foi mais ou menos aqui, 105, 703, né? Na máxima. Então a gente está nessa banda que não consegue ultrapassar desde o dia 6 de julho. 6 de julho. Então a gente já está praticamente há 2 meses nessa banda sem conseguir passar, sem conseguir melhorar. Nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Vinha, né, desde o final de março, ou desde março, da grande queda de março aqui, ó, mais ou menos aqui, então traçando essa linha, a gente veio nessa forte valorização, e aí, desde o dia 6 de julho, as coisas entraram numa água meio morna, né, numa banheira aí do vai, não vai. O que está acontecendo? O que aconteceu bastante nesses últimos 2 meses, praticamente? Eu vejo alguns fatores. Primeiro, um acirramento das disputas entre Estados Unidos e China, tá? Então, cada vez mais disputas entre essas duas potências, duas maiores economias do mundo. Segundo ponto, eleições americanas em novembro de 2020. Então, começa e acelera, na verdade, a corrida eleitoral pela Casa Branca. E há algum tempo vem falando sobre isso, né? Vem falando, gente, isso vai esquentar, isso vai trazer volatilidade, isso vai trazer bastante preocupação para os investidores. E terceiro ponto, toda a questão política e fiscal no Brasil. Então, aprimora-se também a discussão sobre teto fiscal, sobre gastos públicos, prorrogação dos auxílios emergenciais do coronavírus, tudo nessa banda dos últimos 2 meses. Sem contar, obviamente, toda a questão do coronavírus, né? Então, sem contar as preocupações com o avanço do coronavírus. Então, essa banheira aqui, esse tempo todo meio parado, sem grandes evoluções, que a gente viu nos últimos 2 meses, é o que está, de alguma forma, segurando muito o Ibovespa e impedindo que o Ibovespa tome um rumo, seja de forte valorização ou de continuar a se valorizar, ou seja de queda, né? Assim, vai ou não vai, não tem muita definição ainda. Alguns analistas têm apontado que o ponto de resistência, ou seja, aquele ponto gráfico, aqui é uma análise mais gráfica, né? Mas aquele ponto gráfico em que o Ibovespa precisa superar para conseguir voltar a crescer, seria por volta dos 107 mil pontos. E isso não aconteceu. Se a gente observar, nenhum pregão a gente conseguiu alcançar os 107 mil pontos, ainda que fosse durante o intraday, né? Durante as negociações. Isso não aconteceu. A maior mesmo durante o pregão foi aqui, ó, no dia 29 de julho, que chegou a 105.703 pontos. Mas em nenhum momento a gente chegou perto dos 107 mil. E aí o ponto de suporte também parece estar lá por volta dos 99, 98.500 pontos, né? Se a gente observar, não chegamos a cair abaixo disso também. Quando cai bastante num dia, como aqui, deixa eu aproximar para vocês. Olha que zoom maravilhoso. Quando cai bastante num dia, como aqui, olha, dia 17 de agosto, o próximo dia vem de forte compra e fecha quase que na máxima do dia. Depois vem queda, depois compra, queda. Forte compra, forte queda, forte compra, queda. Então tá muito assim, né? Um dia sobe forte, um dia cai forte.
Não cai forte, sobe forte, mas um dia sobe, outro dia cai, um dia sobe, outro dia cai. A gente precisa romper isso. Mas o que eu vejo daqui para o fim do ano? Quais são os fatores que eu vejo daqui para o final do ano? Isso foi passado, né? Como eu falei para você, os 2 últimos meses. Aqui para frente, por incrível que pareça, ou que seja uma grande coincidência, eu acho que os fatores continuam muito presentes dos que afetaram a Bolsa ou que afetaram o Ibovespa nos últimos 2 meses. Ou seja, eleições presidenciais nos Estados Unidos, situação fiscal no Brasil, coronavírus e relações entre Estados Unidos e China. Acho que esses são os 4 principais assuntos que vão afetar a Bolsa brasileira e as bolsas internacionais também, mas principalmente a Bolsa brasileira, que é o objetivo aqui da nossa conversa, nos próximos meses, daqui até o final de dezembro. Minha visão aqui, então, sobre cada um deles. Eleições presidenciais em primeiro lugar nos Estados Unidos. As eleições vão ser em novembro. Daqui até lá, eu vejo muita volatilidade. Historicamente, tá? Se a gente analisar na história, nas últimas eleições americanas, as eleições americanas são sim fatores de grande volatilidade para as bolsas e para os mercados internacionais. Então, é óbvio, né? São as eleições na maior economia do mundo, no país mais poderoso do mundo em termos financeiros, econômicos, militares. Então, é óbvio que o que acontece nos Estados Unidos impacta fortemente o resto do mundo e impacta os investimentos. Por conta disso, eu não vejo uma melhora desse cenário daqui até novembro. Acho que as coisas vão continuar ou podem continuar nesse vai e não vai por conta dessa questão americana. E o mundo inteiro, na verdade, está acompanhando os Estados Unidos. Primeiro ponto. Segundo ponto, relacionado ao primeiro, relações entre China e Estados Unidos. É possível também que, com essa corrida eleitoral, as relações entre China e Estados Unidos fiquem cada vez mais desgastadas. Por quê? Qual que é a relação? Bom, o Trump, que é o presidente atual, que está se candidatando, está concorrendo à reeleição, ele tem um eleitorado muito conservador. E faz sentido para esse eleitorado conservador atacar alguns agentes externos, como Rússia, China, países árabes, países muçulmanos. Faz parte dessa retórica mais agressiva e conservadora até transferir um pouco dos problemas internos dos Estados Unidos, como o coronavírus, para a China. Então toda essa grande crítica que o Trump tem feito contra a China, contra TikTok, privacidade, invasão da China, etc. Invasão de dados, né, gente? Não vai ter guerra, esperamos, entre China e Estados Unidos. Faz parte dessa retórica de reforçar ou fortalecer o seu eleitorado conservador interno nos Estados Unidos. Portanto, acredito que as relações entre China e Estados Unidos podem piorar nos próximos meses, justamente por conta das eleições, do ponto número 1. Neste sentido, as relações piorando ou continuando assim meio problemáticas entre as 2 maiores potências do mundo, 2 maiores economias do mundo, é óbvio que traz muita volatilidade para os mercados. E é óbvio que também vai impactar a economia brasileira e as bolsas internacionais e também a bolsa brasileira, o Ibovespa. Inclusive, o Brasil fica numa posição muito delicada nessa briga entre Estados Unidos e China. Porque, por um lado, ideologicamente, o governo brasileiro tem se aproximado dos Estados Unidos, até para fortalecer sua presença, seja na América Latina, seja para entrar na OCDE, seja para se aproximar e ganhar força no cenário internacional junto com os Estados Unidos, ou com o apoio dos Estados Unidos. Só que, por outro lado, a China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, ou o principal em vários itens. Então, minério de ferro, carne, frango, petróleo, enfim, a China é fundamental em um par de soja, enfim, tem vários itens que a China é fundamental no comércio e nas relações comerciais do Brasil. Então, o Brasil não pode nem ficar muito próximo dos Estados Unidos para não ofender a China e nem ficar perto da China para não ofender os Estados Unidos. Uma relação bem complicada que pode nos afetar também. Então, esse segundo ponto me preocupa e acredito que vai trazer bastante volatilidade daqui para frente. Terceiro ponto aqui de bastante preocupação para os investidores no Brasil, a questão do teto fiscal, da política fiscal, dos gastos públicos brasileiros. Sabemos, eu tenho falado aqui, tenho falado no meu Instagram, sobre esse aumento dos gastos públicos brasileiros com relação ao momento atual da economia e da crise do coronavírus. Estou falando aqui, por exemplo, de aumento de gastos com o coronavírus, né? Então auxílios emergenciais, gastos com pacotes de incentivo para pequenos e médios negócios, para segurar o desemprego, para ajudar na economia, gastos com, por exemplo, aumento de programas sociais como Renda Brasil. Então, de certa forma, todos esses gastos
e aumento de gastos e riscos de rompimento do teto fiscal trouxeram bastante volatilidade em agosto. Foi inclusive um dos motivos pelos quais a Bolsa brasileira em agosto fechou no negativo, quando todo o resto do mundo praticamente as ações subiram. E foi a primeira queda da Bolsa brasileira desde março neste ano de 2020. Ou seja, acredito que isso ainda pode trazer bastante volatilidade no Brasil. Enquanto não houver um compromisso ou uma sinalização muito clara ou um conforto por parte dos investidores e dos mercados de que sim, o teto fiscal vai ser respeitado, vai ser cumprido e que isso vai trazer segurança fiscal para o Brasil, acho que o Bovespa pode ficar nesse vai, não vai, tá? É um fator de bastante influência nas ações brasileiras. E ao lado disso eu colocaria a agenda de reformas, junto desse guarda-chuva fiscal ou de política no Brasil. A agenda de reformas, a gente viu recentemente, nessa semana, né, que quando tem uma notícia favorável a reformas, como por exemplo, reforma administrativa que foi enviada para o Congresso, reforma tributária que está andando, outras reformas ou outros marcos civis, né, de gás, assim como aconteceu com o saneamento, tem de energia, de cabotagem, de transporte, tem vários marcos civis que precisam ser discutidos e aprovados no Brasil ainda para atrair investimentos. Por um lado, então, a preocupação fiscal ela acaba puxando para baixo os investimentos, por outro lado, a agenda de reformas puxa para cima. É um equilíbrio, precisamos ver como que isso vai andar nos próximos meses. Quarto ponto aqui fundamental, o nosso velho coronavírus de 2020. As coisas têm melhorado, graças a Deus, né? Então mortes no mundo têm diminuído, vacinas têm sido desenvolvidas e as empresas têm avançado bastante na descoberta, pesquisa e desenvolvimento de vacinas, mas não dá para ignorar ainda a questão do coronavírus. Isso pode voltar ou isso pode continuar a preocupar investidores. É possível que o mercado e que investidores queiram uma sinalização mais clara em termos de quando que a vacina vai chegar nos países, qual vai ser o volume dessas vacinas, qual vai ser o preço, quais vão ser as estratégias e políticas de distribuição e de vacinação das populações para voltar a ter um otimismo na Bolsa de Valores. É possível que os investidores estejam com essa cabeça. Enquanto a gente não tiver uma solução ou soluções mais claras ou avanços mais claros com relação a esse quarto ponto do coronavírus, é possível que o mercado continue andando assim, meio nesse sobe e desce no Brasil e no mundo. Pô, Bernardo, você só falou então ponto de preocupação, só coisa ruim, quer dizer que você está super pessimista? Não necessariamente. Eu acho que esses são os 4 pontos principais e fundamentais para se observar nos próximos meses e que devem impactar as ações no Brasil nesse curto prazo, né? Nesse horizonte bem de curto prazo. Eleições americanas, relações entre Estados Unidos e China, política fiscal e junto disso agenda de reformas no Brasil e coronavírus. Mas, a depender do desenvolvimento disso, é possível que a gente tenha uma estilingada na Bolsa. Ou seja, vieram as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, houve eleição, seja a reeleição do Trump ou a eleição do Biden, o mercado se acalmou, passou, esse fator ficou para trás. A partir das eleições americanas, as relações com China também melhoram, porque não precisa mais dessa retórica toda de agressividade, de combate com os chineses. Melhorou isso também. Política fiscal no Brasil, tivemos sinalizações de que o teto vai ser respeitado e que a agenda de reformas está avançando. E por fim, coronavírus. Vacinas foram encontradas, tratamentos foram desenvolvidos e as coisas estão melhores no radar dos investidores. Esses 4 fatores diminuindo de intensidade, é possível sim que a Bolsa tenha uma estilingada e que a gente volte para os 120 mil pontos. Mas na minha opinião, na minha visão, o que vai determinar se a Bolsa vai voltar no Brasil aos 120 mil pontos ou não, são esses 4 fatores e a conjugação desses 4 fatores. E aí, você concorda comigo com relação a esses 4 pontos ou não? Qual que é a sua visão? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Quero pedir para você também, neste momento, deixar um like no vídeo, isso é muito importante, me ajuda muito, ajuda todo mundo aqui no IUB. Se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita e me segue no Instagram, vai aparecer aqui em cima. Todo dia no Instagram eu faço um vídeo de resumo da Bolsa de Valores, super legal. Me acompanha lá que tenho certeza que você vai gostar. Obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo sobre ações baratas na Bolsa de Valores. Se eu falei sobre o que pode impactar a Bolsa, talvez seja interessante você entender quais são essas ações e como que você interpreta. Clica aí para assistir agora.